Olá, seja muito bem-vindo ao Fórum. Às vésperas do Natal, você provavelmente já definiu se vai ou não vai dar presente. Se vai, já deve até ter comprado. E se não comprou, ainda dá tempo. Agora, não adianta ficar com raiva ou chateado se a pessoa quiser trocar esse presente. Isso é cada vez mais comum. Mas em que casos isso pode ser feito? E até quando? São dúvidas que a gente discute no Fórum de hoje. Dezembro é sinônimo de loja cheia. É claro que em tempos de crise, a sacola é menor e o presente vira lembrança muitas vezes. Assim mesmo, uma pesquisa recente mostra que 73% dos brasileiros planejam dar presente neste Natal. Os filhos, a mulher e o marido são os mais lembrados. E pela primeira vez, a internet é a principal fonte de compras, com 40% das preferências. É depois da rede que vem os shoppings, como opção de 37% dos entrevistados. Roupas, brinquedos, perfumes e calçados são os itens mais buscados. Para falar sobre compras e trocas, estão aqui o advogado Ailon Estrela, especialista em direito digital, e o também advogado Renato Couto. Os dois integram a Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal. Bom, muito bem-vindos ao Fórum. Eu começo com a regra geral, Renato. A troca é obrigatória? Olha, a troca não é obrigatória. A troca, na verdade, a princípio seria uma mera liberalidade do fornecedor. Isso porque, se o produto que foi vendido, foi alienado para o consumidor, não apresenta nenhum tipo de impropriedade, o fornecedor, em regra, não seria obrigado a realizar essa substituição. Lá do outro, se esse consumidor adquire um produto e esse produto possui algum tipo de vício, nesse caso, é consagrado ao fornecedor o direito de prévia inspeção nesse produto. Ele vai inspecionar, vai avaliá-lo e vai ter um prazo de 30 dias para proceder ao devido reparo. Em sendo ultrapassado esse prazo, ou em se tratando de um produto cujo vício tem se mostrado de forma repetitiva, nesses casos, o fornecedor, sim, será obrigado a proceder com a substituição do produto. Acrescento ainda que o fornecedor, dentro dessa liberalidade dos produtos que não apresentam defeitos, como uma forma de incrementar a sua atividade negocial, por vezes, agora com a proximidade do Natal, certamente teremos isso, oferta ao mercado de consumo a possibilidade de substituição do produto, independentemente da causa, por um prazo exemplificativo de 30 dias. Nessas hipóteses, como eu mencionei, trata-se de uma mera liberalidade do fornecedor. Isso é um acordo, então, no fim das contas? A loja permite, o consumidor vai lá, porque a gente se acostumou com isso. É um acordo, Ailon? Trata-se de uma mera liberalidade. Isso é mais uma forma de vincular o consumidor a voltar na loja, a consumir mais. Mas, em tese, não existe nenhuma lei que trate disso. O fornecedor só tem a obrigatoriedade de fazer a troca a partir de detectado o vício. Seja um vício de fácil constatação ou, após o uso, ele apresentar. Agora, se uma loja tem essa política de fazer trocas, ela pode optar em trocar em determinado momento e não trocar em outros momentos? Promoção, por exemplo, ela pode falar não em promoção, não troco? Esse é um ponto interessante. O valor que é pago é o valor que deve ser indexado na hora da troca. Mas isso deve ser comprovado através da nota fiscal, do cupom fiscal. Isso é a forma do consumidor demonstrar que ele pagou aquele valor. Então, independente da promoção que ele tenha pago, ou da promoção que ele vai trocar o produto, tem que ser resguardado o valor da compra, que ele realmente pagou. Se a loja troca produtos, ela pode não trocar determinados produtos? Ah, isso aqui é nova coleção, eu não troco. Promoção, eu não troco. Ela pode escolher ou se troca, tem que trocar tudo? Nessas hipóteses, ele pode sim restringir a um determinado produto ou outro, criar determinadas condições, obviamente desde que não sejam abusivas ou sejam manifestamente trazem desvantagem manifestamente excessiva ao consumidor, e aí ele pode sim, a título exemplificativo, além de requerer a nota fiscal, obrigar que a mercadoria esteja também com a etiqueta. Eu entendo que isso é possível. E só um acréscimo, casos em que há obrigação por parte do fornecedor de proceder ao reparo, ou de proceder à substituição, não é qualquer vício. O próprio Código de Defesa do Consumidor prevê que esse vício ele deve ser de tamanha monta que torne o produto impróprio ao fim a que se destine, ou inadequado ao uso, entendeu? Então tem que ser um vício, um problema que de fato comprometa a utilidade daquele bem. Agora, como é que o consumidor vai provar que houve um vício? A loja pode tentar evitar, né? Em uma demanda judicial, haverá a hipótese, a incidência, obviamente que diante da verossimilhança das alegações daquele consumidor, ou seja, aquilo que o consumidor está mencionando é factível, em sendo, haverá a hipótese de inversão do ônus da prova e com isso caberá ao fornecedor
que é quem é o expert no assunto, ou deveria ser, porque, na verdade, qualquer risco relacionado àquele produto se insere no risco da sua atividade, não do consumidor. O consumidor é a parte hipossuficiente, então caberá ao fornecedor, sim, ele fazer prova de que aquele produto, na verdade, não é viciado, ele não apresenta vício, que é uma hipótese de exclusão de sua responsabilidade, ou, em uma outra hipótese, seria a culpa exclusiva do consumidor. E aí, nesses casos, os fornecedores costumam mencionar que estamos diante de uma culpa exclusiva do fornecedor, do consumidor, por má utilização do produto. Eu queria até falar sobre isso. O que é isso? O que é má utilização do produto? O que é mau uso? O mau uso é muito casuístico, é muito de caso a caso, mas o interessante é, se o consumidor tiver alguma dúvida, ele pode tanto recorrer ao PROCON, como também um advogado para auxiliar nesse mau uso. Porque muitas vezes o fornecedor aponta esse detalhe do mau uso para se esquivar de uma responsabilidade. Eu trago aqui, se vocês me permitem, como exemplo prático, inclusive já vivenciado por mim, que, na verdade, quando o fornecedor ele menciona essa hipótese de mau uso, em regra, o juiz, obviamente, necessita de um expert no assunto, porque também ele não o é. Então, ele se utiliza, em regra, de peritos. Eu vou trazer casos específicos aqui de veículo. Eu acho que é o caso mais emblemático, né? Quando um veículo, o consumidor adquire um veículo 0 km, esse veículo vem a, eventualmente, apresentar um problema e aí esse problema gera um superaquecimento e o carro perde a sua funcionalidade. Ao chegar à concessionária, a concessionária diz, olha, esse vício aqui, na verdade, inexiste. Aqui, nesse caso específico, estamos diante de uma má utilização. O que seria essa má utilização? Por parte do fornecedor, ele sempre vai mencionar que é o quê? É a utilização do produto de uma forma indevida, ou utilizar o produto de uma forma agressiva, expressiva. Mas lembrando que esse tipo de prova cabe ao fornecedor. Ou por meio do seu setor técnico, ele emite um laudo ali, e aí o consumidor, por sua vez, postula em juízo a inversão do ônus da prova com a solicitação de uma prova pericial e o expert, um terceiro nomeado pelo juiz, imparcial, vai definir ali se estamos diante de um problema que teve origem com participação do consumidor ou não, se é um problema proveniente da própria fabricação, o que, vale registro, é perfeitamente aceitável. Mas isso faz parte e se insere do risco da atividade do fornecedor. Você, consumidor, não pode pagar esse preço. Que casos vocês têm nos escritórios, né? Nos seus escritórios? Tem algum caso bom, assim, que sirva de exemplo para muita gente, Ailon? Sim, claro. Eu tenho um caso interessantíssimo. O consumidor, ele comprou um veículo e depois do seu uso, depois de um certo tempo de utilidade do veículo, ele apresentou um defeito. Então, não necessariamente o defeito vai aparecer logo no momento da compra, mas pode ser que ele apareça no período de utilização. E isso não tem problema, é resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor, no qual a constatação do vício começa o prazo para a reclamação. Então, a partir do momento que ele constata o vício e notifica o fornecedor, inicia-se o prazo de 30 dias. Mas lembrando também que, dentro do Código do Consumidor, o fornecedor pode, com acordo do consumidor, aumentar esse prazo de 30 para 180 dias até, desde que seja claro e objetivo. Precisei do auxílio de um técnico, no caso um perito, um expert, para demonstrar realmente que houve essa falha e, além disso, demonstrar que, através da legislação, que realmente houve essa camuflagem do prazo. Ou seja, ele mesmo acordando os 90 dias, ele superou esse prazo e não apresentou a solução do problema. Você, Renato, tem algum caso assim bom também? Temos sim. De fato, o veículo, creio eu que seja um dos produtos que mais apresenta irregularidades em razão da quantidade de componentes, né? E é fato essa situação. O consumidor, existem vícios aparentes, né? E para essas situações o prazo se inicia tão logo constatado, existem os vícios ocultos que foram mencionados pelo colega, né? E aí, nesse período, a título exemplificativo, o consumidor, e nesse meu caso específico também, o consumidor só identificou que o veículo dele continha uma irregularidade já após utilizar o carro por 5 meses, entendeu? Então, na verdade, não foi a partir da entrega, do recebimento do veículo que se iniciou o prazo, mas sim a partir do momento que ele atestou e identificou que o veículo que ele adquiriu tinha um problema. E nesse caso específico, é importante ainda ressaltar que, em que pese o prazo de garantia contratual, que se soma à garantia de prazo legal, em que pese a maioria dos fornecedores defenderem que aquele prazo de garantia contratual, dentro do prazo de garantia contratual, já está incluso o prazo de garantia legal, a gente sabe que não está, que é suplementar, esses prazos se somam. Então, se você tem um ano de garantia e a lei te concede mais um período de 90 dias para produtos duráveis, como é o veículo, na verdade você tem um ano
e 90 dias. E no caso específico que eu quero mencionar com vocês, é um caso, para mim, bastante emblemático, porque a Justiça, na verdade, reconheceu para o consumidor, e é bom, consumidor, que você fique atento, reconheceu a obrigatoriedade do fornecedor proceder ao reparo de um veículo 2 anos após o veículo tinha 1 ano de prazo de garantia, já havia se ultrapassado também os 90 dias de garantia legal, ou seja, o veículo já tinha 2 anos de utilização, e ainda assim a Justiça reconheceu a obrigação do fornecedor em realizar o reparo, fundado no critério da teoria da vida útil do produto. Sabe por quê, Paulo? Não é interessante e não é razoável pensar que um veículo 0 quilômetro, e nesse caso específico eu não vou mencionar a marca, mas um veículo de R$80 mil, no meu caso específico era uma senhora, e o fato de ser senhora, obviamente, que a princípio não mudaria nada, mas no caso dela, isso corrobora para a tese de que ela utilizava o carro de forma regular, um carro com todas as suas revisões em dia, e aí esse carro veio a fundir o motor, entendeu? E aí a concessionária, obviamente, se negou, a fabricante também, em razão da expiração do prazo, mas em busca à rede mundial de computadores, identificamos que era um problema recorrente daquele modelo, e aí o próprio tribunal entendeu que não seria razoável a consumidora arcar com aquele valor que chegava, pasmem, a 50% do valor do produto. Então, fundado no critério da vida útil do produto, nós conseguimos também imputar essa responsabilidade ao fornecedor. Ok, 2 bons exemplos. Vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minuto. O intervalo é curto. Até já. O Fórum está de volta e fala hoje sobre compras e trocas de Natal. Uma pesquisa recente mostra que 73% dos brasileiros planejam dar presente neste Natal. O levantamento indica também que, pela primeira vez, a internet é a principal opção dos entrevistados. O shopping, que sempre liderou, aparece agora em segundo lugar. Bom, nesse caso, Ailon, as regras e as orientações, nesse caso da internet, as regras e orientações são diferentes? Na verdade, não. O que o consumidor tem que compreender é que a loja virtual é uma extensão da loja física. Então, ele tem que perceber, da mesma forma que ele busca um produto e a clareza no produto, ele também tem que achar isso no site que vende o produto. Seja endereço físico da loja, seja formas claras de esclarecimento acerca do direito ao arrependimento, seja telefone para contato, aí até mesmo CNPJ ou CPF se for um empresário individual. E para que isso? Para que essas observações? Para que anotar telefone, CNPJ? Isso é uma forma de garantir, de deixar o consumidor mais seguro, porque diante do mercado eletrônico, tudo é muito fácil. Então, hoje em dia, para você colocar uma página e vincular um produto, e sendo que às vezes é só fachada, isso é muito comum. Então, é interessante o consumidor se atentar para esses resguardos, para que, após a compra dele, não tenha nenhuma frustração. Com as compras cada vez mais comuns na internet, os cuidados e os golpes também aumentam, né? Que cuidados a gente deve ter, Renato? Os cuidados devem ser redobrados. Obviamente que a compra pela internet é uma modalidade que facilita. Eu mesmo no meu escritório, entre um atendimento e outro, estou sempre comprando ali alguma coisa, mas a gente tem que estar atento. A internet, ela obviamente que também traz facilidades, mas traz riscos. E, obviamente, uma forma que eu particularmente sempre faço antes de adquirir um produto de determinada empresa, como bem mencionou o colega, é fazer a pesquisa por esse CNPJ. O próprio portal eletrônico da Receita Federal assim possibilita, com o número do CNPJ, você digita lá no site da Receita, é público, lá já sai a inscrição daquele CNPJ junto ao cadastro da pessoa jurídica, né? Lá você consegue identificar se ela está ativa, se ela não está ativa, em que condição está aquela empresa. Lembrando também a grande colaboração que os sites de reclamações fazem para esse consumidor, ficar de olho em Reclame Aqui, entre outros, porque ali você consegue, pelo menos à primeira vista, identificar ali se aquela empresa é uma empresa confiável ou não. Lembrando também que nesses casos de compra pela internet, que se o consumidor, obviamente, adquiriu aquele produto, eu mesmo já fui vítima disso, achei que ficaria legal com uma determinada camisa, e tão logo ao recebê-la, identifiquei que, na verdade, a camisa não era meu número, ou não gostei, sem justificativa alguma, não preciso me justificar, eu tenho o direito de pedir a restituição do valor que foi pago, ou a substituição por um outro produto, isso a meu critério como consumidor, como o seu também como consumidor, num prazo de reflexão. Esse prazo é o prazo de arrependimento, previsto, salvo engano, no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, e lá consubstanciado, lá é previsto um prazo de 7 dias a contar do recebimento ali, do produto, 7 dias para você desistir daquela aquisição. Você não gostou, você não precisa declinar motivos. Mas fica atento, tem muito fornecedor aí que na hora da desistência ele quer embarrear, ele quer criar obstáculos. Como?
A título exemplificativo, ele diz a você que as despesas com a remessa, a devolução do produto, serão custeadas por você, mas a gente sabe que não será. Isso se insere, novamente, como eu sempre afirmo, no risco da atividade da empresa. Se a empresa quer incrementar sua venda por meio da internet, o que eu acho extremamente válido, ela assume o risco disso. Inclusive o risco do consumidor solicitar determinado produto, ela encaminhar para a residência desse consumidor, ele rasgar a embalagem, manter o produto, obviamente, em boas condições, ele não pode alterar ali as condições do produto, e aí ele não gostar e realizar a restituição desse produto. Isso a custo e a encargo do fornecedor. Esse prazo de 7 dias, né, esse direito ao arrependimento é diferente do que a gente falava no primeiro bloco, né? Nesse caso, ela é obrigada. Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor, ele estipula isso, realmente, como o colega diz, no artigo 49, e é contado a partir do recebimento, do ato do recebimento. Então, a partir do recebimento, o consumidor tem 7 dias corridos para verificar se aquele produto se destina ao que ele deseja ou se está realmente próprio para a utilização. E aí sim ele pode, custeado pelo fornecedor, aproveitar dessa benesse e devolvê-lo. Isso lembrando que está previsto no parágrafo único do artigo 49, que prevê que o consumidor não deve custear com nenhum custo dessa devolução. Isso é interessante também, por conta que é uma prática que o fornecedor tem de enviar, o que ele deixa de gastar numa loja virtual é muitas vezes arcado por essa devolução. Então, isso tudo já está dentro do risco do negócio. Agora, como é que é feita essa devolução? O pacote, por exemplo, o produto chega na minha casa. E como é que eu devolvo? Eu não gostei. Como exemplo que você deu aqui, Renato, eu não gostei. Como é que eu devolvo? Eu vou numa agência dos Correios? É isso? O próprio site, a loja virtual tem que deixar muito claro isso. Isso está estipulado no decreto, onde regulamenta as práticas do e-commerce e tem que demonstrar de forma clara para o consumidor qual é o método de devolução desse produto, desde que esteja dentro da regularidade, dentro das condições do produto, desde que ele não tenha sido usado ou depreciado. E aí sim é aceitável a troca. A gente falava ali na reportagem, né, que aumentou pela primeira vez a internet, é a principal opção de compras agora para o Natal. Passou o shopping. Agora, os golpes crescem, né, nessa mesma proporção. Você tem casos assim? Eu tenho um exemplo, que queria trazer aqui, um exemplo inclusive emblemático, porque o consumidor adquiriu determinado produto em um site específico de compras. Nós sabemos, obviamente, que naquele site eu posso ser o vendedor, o fornecedor ali, entre aspas, e ele adquiriu um aparelho celular e ao recebê-lo descobriu que esse aparelho celular era um aparelho falsificado, não era um aparelho original e, obviamente, não tomou as cautelas que deveriam ter tomado. E, em primeira instância, o juiz não reconheceu a responsabilidade do Mercado Livre, no sentido de que, na verdade, ele teria atuado ali, ele não atuou, na verdade, como fornecedor, ele não recebeu o valor do produto. Essa empresa, que apenas disponibilizou sua plataforma, não teria responsabilidade direta sobre aquela venda. Até porque, em algumas passagens do seu site, ela traz menções aos cuidados que você deve ter, a reputação do vendedor. Em segunda instância, nós conseguimos a reforma dessa decisão, os desembargadores, por unanimidade, entenderam que sim, essa responsabilidade seria do fornecedor, entendendo que o Mercado Livre seria sim fornecedor, porque ele fez parte daquela cadeia de consumo. Entretanto, o STJ, inclusive mencionando que essa matéria já está quase pacificada no âmbito daquele Tribunal Superior, no sentido de que essa empresa, o Mercado Livre, não seria responsabilizado. Então, não é dessa forma, né? A empresa tem sim a sua responsabilidade. No meu entender, sim, mas como mencionei, o consumidor deve ficar muito atento, principalmente nesses casos de intermediação via Mercado Livre e outros sites semelhantes, porque o entendimento majoritário da instância superior tem sido no sentido de não reconhecer a responsabilidade dessa plataforma. Mas, diferentemente, se houvesse ali a identificação do vendedor, ele seria sim responsável. Você, Ailon, tem também exemplos? Tenho. Inclusive, fazendo uma adenda ao comentário do colega, há alguns casos, realmente são a minoria deles, em que esse tipo de plataforma que realmente utilizam do plano de negócio marketplace, eles podem ser sim responsabilizados, mas, como ele disse, é minoria das vezes, quando realmente é compreendido que teve uma vantagem econômica naquilo. Então, um caso que a gente pode realmente mencionar é o caso da agência de turismo que faz a intermediação de uma venda de uma passagem ou realmente de
de uma acomodação em um hotel, enfim, vende isso, mas por conta, às vezes, da falta de capacidade de indenizar o consumidor que essas outras companhias têm, seja a companhia aérea ou seja do setor hoteleiro, a própria agência ela vai ser responsabilizada também, mas de forma subsidiária, muitas vezes. Agora, um outro caso emblemático que eu tenho é no sentido que algumas vendas pela internet, como às vezes cursos online, muitas vezes eles são ofertados por uma empresa e outras a revendem, um preço custeado a preço realmente ínfimo. E o consumidor realmente tem que ter essa percepção, porque muitas vezes quando há um problema, ele vai reclamar com a empresa que ele comprou, só que ela não tem suporte nenhum, então realmente o consumidor fica na mão. E muitas vezes, não só por conta disso, mas também por conta da falta de atualização do produto, falta de assistência do produto, enfim. Então, tudo isso tem que ser percebido pelos sinais, seja aqueles a partir da informação do CNPJ, telefone para contato, todos esses pontos são muito interessantes, porque depois que o consumidor realmente adquire, que ele vai ter um problema. Então, é interessante ele sempre observar essas nuances antes de realmente adquirir o produto. Assim como eu faço uma compra pela internet, eu consigo reclamar pela internet, usando também a tecnologia por um aplicativo, por exemplo, isso existe? Sim, o aplicativo também é entendido como uma extensão da loja. Site, aplicativo, tudo tem a sua mesma finalidade. Mas eu consigo fazer essa reclamação por aplicativo, pela internet? Com certeza. A internet traz, como bem mencionado, ela traz ferramentas tanto para aquisição, devolução, como para reclamação. E como eu ponderei no início, esses aplicativos, ou mesmo pela plataforma comum da web, eles são úteis, eles recebem esse tipo de reclamação e costumam fazer ali uma listagem daqueles fornecedores que eventualmente não são confiáveis. Então, de fato, é possível ser feito sim. A gente está chegando aqui já no finalzinho do programa. Qual é a dica básica para o consumidor? Quais são as orientações? O que guardar? Nota fiscal, cupom, CNPJ, qual que é a dica? Olha, é importante, de fato, o consumidor ele tem que, no mínimo, fazer prova de que aquele fato ocorreu, porque é uma prova de um fato positivo. De modo contrário, compreender de forma diversa seria atribuir ao fornecedor o que a gente chama de prova diabólica, o que obviamente é impossível. O fornecedor não teria como provar que nunca fez negócio com você. É muito mais fácil para o consumidor comprovar que adquiriu aquele produto. Então você, como consumidor, você deve se resguardar com a nota fiscal, se possível, obviamente que vai caso a caso, mas estando acompanhado de testemunha é importante porque ela servirá de futura prova. Dentre outros meios, o cartão de crédito, se a compra foi feita pelo cartão de crédito, a fatura ali também servirá de prova. É importante que ele guarde esses documentos, eventualmente e-mails que ele trocou com aquela plataforma, ou reclamando, ou para comprovar que foi feito o pagamento, mas num primeiro momento não havia sido reconhecido. Tudo isso sim serve de prova. E quem o consumidor pode procurar, Ailon? Ele tem que realmente buscar os órgãos de defesa do consumidor e nele se inclui o PROCON. E além disso, também pode procurar o advogado de confiança dele para que auxilie. O interessante é que essas duas figuras vão potencializar o direito dele, vão buscar para o atingimento daquilo que realmente o Estado tenta tutelar. Ok. Ailon, é isso? Quer complementar? Só fazer mais uma observação, aproveitando que a gente está chegando aí o Natal. Você que eventualmente recebeu um presente, você é consumidor ou não é? Tem essa dúvida, porque aquele que adquiriu o produto, ninguém tem dúvida. Ele adquiriu daquela empresa, afinal, ele seria consumidor naquela relação. Entretanto, essa relação pode ser entendida como uma relação triangular. Aquele que foi beneficiado com um presente, ele também é consumidor. Consumidor por equiparação. Pode ir à loja, pode requerer todos os direitos que seriam inerentes àquele cidadão que adquiriu. Só mais uma observação. Naqueles casos em que o produto não apresenta defeito, ou seja, que estamos diante de uma mera liberalidade do fornecedor em realizar a substituição, por qualquer motivo, em 30 dias, mas o fornecedor traz algumas regrinhas, como a manutenção da etiqueta, enfim, é importante que você, que vai presentear, informe isso ao seu amigo também, porque as regras se aplicariam a ele também. Boas lembranças. Renato, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Fórum. Estamos à disposição. Ailon, muito obrigado também, foi um prazer. Obrigado, eu que agradeço. Bom, eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, o e-mail é forum@stf.jus.br. Um abraço e até o nosso próximo programa.